Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Contabilidade Facilitada. O meu nome é Thalita Kuroda e hoje nós vamos começar a nossa maratona do imposto de renda. E primeiro eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Me digam aí de onde vocês são, se vocês já trabalham com imposto de renda, se querem começar a trabalhar, se vocês já têm clientes, se vocês já têm um pouco de conhecimento ou se você ainda é estudante, né? Porque aqui no imposto de renda a gente tem um público bem variado, né? Temos estudantes, temos pessoas que já são contadores com CRC, temos pessoas mais experientes que querem se atualizar. Então, queria conhecer um pouco de vocês. Já vi que a Karine da nossa equipe está aqui no chat, ela já deixou o material da aula. Já vi que o áudio e o vídeo estão ok. Deixa eu ver quem é que está aqui conosco? Sérgio, Carita, Gustavo, Maria. Maria Batista sempre aí conosco. Obrigada, Maria, pela sua presença novamente. Thaisa, Marcos, Adriano. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. Ó, temos gente aí de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo, Tocantins. Muito bom, pessoal. Parabéns para vocês que estão aqui se preparando, estudando para o imposto de renda, né? Que é uma ótima porta de entrada aí para os profissionais contábeis, né? Eu comecei com imposto de renda e até hoje trabalho com imposto de renda. Então, espero que vocês gostem. Agora que eu conheci aí um pouquinho de vocês, né? De onde vocês são, eu vou me apresentar também, né? Então, quem sou eu? Eu sou a Thalita Kuroda, eu sou sócia fundadora do Contabilidade Facilitada Assessoria, né? Porque aqui no Contabilidade Facilitada a gente tem a empresa educacional, né? Que é da parte dos cursos, das pós-graduações, dos MBAs, e tem também o escritório de contabilidade, onde a gente atende os nossos clientes. Então, eu sou sócia do escritório, né? Junto com o Gabriel. E eu sou de Curitiba. Eu comecei o meu escritório em Curitiba, num quartinho aqui na minha casa, né? Quem de vocês aí também começou, está começando aí num cantinho aí na sua casa? E é bem normal, né? A maioria de nós começa dessa maneira. Vocês sabem que eu me formei aos 37 anos em contabilidade, né? Foi quando eu comecei a trabalhar com imposto de renda. Hoje eu tenho 41. E foi muito difícil de eu conseguir estágio com essa idade, né? Com essa idade de 37 anos, 36, porque nessa idade, por incrível que pareça, as pessoas já são consideradas muito velhas, né, no mercado de trabalho. E isso é muito triste, fica muito difícil para nós. Mas eu já entrei na faculdade com essa mentalidade de que eu estava entrando no mundo da contabilidade para empreender, né? Quando eu escolhi cursar contabilidade, eu já sabia que isso ia acontecer, que ia ser difícil de arrumar um estágio, de arrumar um emprego no escritório. Então, o que me atraiu na contabilidade foi justamente essa possibilidade de empreender, né? De trabalhar por conta própria, sem depender de ninguém que me desse um emprego. Então, eu tive essa proatividade de começar a produzir conteúdos, começar a aparecer na internet, que foi onde eu conheci o Gabriel, né, que é o meu sócio hoje no escritório. E por conta dessa proatividade de começar a postar coisa no Instagram, no YouTube, por conta do conteúdo que eu estava produzindo, o Gabriel me convidou para trabalhar com ele me deu uma ótima oportunidade e hoje nós somos sócios aí no escritório, né? Nosso escritório é novo relativamente, nós começamos em dezembro de 2022, então a gente acabou de fazer 2 anos, né? Mas só em 2024 o nosso escritório cresceu muito em relação ao ano anterior, né? Que foi o primeiro ano. E eu estou dizendo isso para você entender que não tem idade para você começar. Né? Quem aí está começando depois dos 35, depois dos 40, depois dos 50, que seja, também não importa a faculdade onde você estudou. Vocês acham que em algum momento o Gabriel me perguntou: ah, onde você estudou, onde você trabalhou? Eu não mandei nenhum currículo para ele, né? Até porque eu não tinha trabalhado em nenhum escritório antes. Então ele me chamou por uma questão de perfil, de proatividade, né? E o escritório vem crescendo muito. A outra empresa, a empresa educacional também tem crescido muito, né? Com muitos cursos, ferramentas.
E, né, falando em rede social, que foi por onde eu comecei a divulgar o meu trabalho, né, não deixe de seguir a gente no Instagram, sigam lá o Contabilidade Facilitada, o Facilitada Contabilidade, que é o perfil do nosso escritório, o meu perfil, que é o @Thalita Kuroda, né? Já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Então, esse foi um breve resumo, né, da história de quem vai estar com vocês aqui nesses 3 dias, tá? Nesses 3 dias de maratona. Então, hoje nós vamos falar sobre como você se preparar, né, para a temporada do imposto de renda. Amanhã nós vamos falar sobre as novidades do imposto de renda, porque nós já temos muitas mudanças aí para 2025, né? Porque a declaração o imposto de renda não é só a declaração. A gente tem serviços durante todo o ano também. Então, amanhã nós vamos falar sobre essas mudanças. E no último dia, que é o terceiro dia, nós vamos falar sobre captação de clientes. Tá bom? Então, eu vi que tem gente que vai se formar com 50 anos. Isso aí, Ana Paula, você escolheu uma ótima profissão, tá? Que você vai ter a possibilidade de trabalhar por conta própria. Tem gente que é estudante. A Wanda está começando agora, meu escritório é meu quarto, é assim mesmo. Também comecei lá num quartinho aqui num canto da minha casa e pouco tempo depois eu cheguei a ser sócia aí do escritório com um sócio excelente, né? Empresas que estão crescendo bastante nos últimos tempos. Então, seguindo aqui, por que é interessante a gente começar a trabalhar com imposto de renda, né? Você que está se formando agora, você que ainda é estudante. Primeiro, que o investimento inicial, ele é bem mais baixo, né, do que se você fosse começar em outras profissões. Então, você não precisa contratar um sistema contábil inicialmente, né, como se você, em relação aos demais serviços, vamos dizer assim, né, onde você precisa enviar as obrigações, fazer contabilidade, não precisa. Para fazer imposto de renda, você tem acesso ao programa gratuitamente. Para você organizar suas tarefas, você também tem ferramentas gratuitas. Além do baixo investimento inicial, você também tem um potencial muito grande de clientes, né? Nós temos aí dezenas de milhões de brasileiros que precisam enviar as suas declarações de imposto de renda todos os anos. Mas muito cuidado, que é claro que não é só você pegar o informe de rendimentos, baixar pré-preenchido e enviar de qualquer jeito. A gente sabe que não é assim. Porque não existe mais aquilo de, eu não vou mais informar meus bens para a Receita, porque eu não quero dar pista para o fisco, né? A Receita Federal, ela está ganhando cada vez mais inteligência, através de robôs, através dos cruzamentos, e quem não fizer a declaração da forma correta, vai começar a sentir, né, a levar as penalidades. E vocês vão ver que o imposto de renda, ele também é um serviço bem menos complexo em relação às outras obrigações que a gente tem, as outras obrigações fiscais, né? Então, se você errar na declaração do imposto de renda, você não vai ter um custo muito alto, uma multa altíssima já de cara, né? Porque a Receita, ela te dá a chance de corrigir, ela vai apontar as inconsistências. O problema vai acontecer se o contribuinte cair em malha, aí não regularizar, aí entrar no processo de fiscalização, e aí a partir do momento que entra no processo de fiscalização, aí você não pode mais retificar. Aí você vai ter que prestar os esclarecimentos, né, de por que você declarou daquela maneira, e se você não conseguir esclarecer, aí sim a pessoa vai ser multada, né? Então você tem todo um processo e tem chance de corrigir o erro antes de levar uma multa, né? Então, se você estudar com afinco, eu posso dizer aí que em 2 semanas, mais ou menos, você já tem condições de trabalhar com declaração de imposto de renda com uma certa segurança. E você também não precisa ter CRC para fazer declaração de imposto de renda. Essas obrigações fiscais que o próprio contribuinte tem acesso, né, as próprias pessoas físicas podem fazer a sua própria declaração de imposto de renda, então você também, como estudante, você também pode prestar esse serviço, né? Porque a pessoa física, ela pode ir lá no ICAC, lá no portal da Receita, e fazer uma procuração eletrônica para outra pessoa física ou pessoa jurídica. Não precisa ser contador com CRC.
A gente tem algumas atividades privativas de profissionais da contabilidade, mas o imposto de renda não é uma dessas atividades. Então, você pode começar a formar a sua carteira de clientes ainda enquanto estudante, tá bom? Então, seguindo. É muito importante que você acompanhe no mês de fevereiro a coletiva de imprensa da Receita Federal. Então, a Receita tem perfil no Instagram, eles divulgam essas datas, né? Todo ano ela faz essa coletiva para falar sobre as novidades do imposto de renda para aquele ano, né? Porque algumas regras mudam de um ano para o outro. E essa coletiva acontece geralmente no final de fevereiro, então é um período para você ficar de olho nessas atualizações, né? Então, além dessa coletiva, tem uma instrução normativa que sai também, geralmente nesse período, com as regras para aquele ano específico, né? De 2024 foi essa instrução normativa 2178. Até você clicando na imagem aqui, você consegue acessar. Tá? Então, por enquanto, a instrução normativa de 2025 relativa a 2024 ainda não saiu. A gente precisa esperar aí o mês de fevereiro. Então, a norma mais recente que nós temos é essa instrução normativa aqui, que você pode se basear por enquanto. Próximo ponto, né? Isso aqui é um dado da Receita Federal, né? No site deles tem os dados das declarações entregues em 2024, né? Eu deixei clicando na imagem, vocês conseguem acessar esse link também. Então veja que foram mais de 45 milhões de declarações, né? Considerando que a população tem aí mais de 200 milhões de habitantes, 45 milhões é muita coisa. É claro que você não precisa de milhares de clientes para conseguir fazer uma renda extra. Imagina se você está começando agora. Se você conseguir 2 clientes, 3, 5, 10 clientes, né? Você consegue captar 10 clientes se esforçando um pouco. E no começo é normal você não conseguir muitos clientes, né? Porque uma carteira de clientes é algo que você vai construindo ao longo dos anos. Eu tenho clientes que estão comigo desde que eu iniciei. A maioria dos que começaram comigo lá em 2019, 2020, ainda fazem declaração comigo até hoje, né? E o número vai aumentando, né? Conforme você vai captando clientes. Tem escritórios aí que tem milhares de clientes de imposto de renda, mas não é do dia para a noite. É uma carteira que você vai formando a longo prazo, né? Precisa ter paciência, tá bom? Porque o cliente que você atende bem hoje, ele vai te indicar para outros clientes, além de voltar também nos próximos anos. Outra informação importante, né, que você precisa saber para iniciar é o período de entrega. Então, em 2024, o período foi de 15 de março até 31 de maio. Né, vocês sabem que foi durante a pandemia que houve essa mudança, né? Porque antes era até o final de abril. E desde então, né, desde a pandemia, acabou se firmando esse período do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Antigamente, esse período ele começava lá no dia 1º de março. Só que olha só, a declaração pré-preenchida, ela só ficava disponível no dia 15 de março. Né? E por quê? Por causa da DIRF, né? Então, eu já vou explicar para vocês o que, que é a DIRF. Então, muitas vezes as pessoas, elas tinham que começar a declaração lá no dia 1º de março e ainda não tinham acesso à declaração pré-preenchida. Isso não fazia muito sentido, né? Porque a declaração pré-preenchida, ela tem as informações de tudo que a Receita Federal já tem sobre o contribuinte. Vocês sabem o que é essa declaração pré-preenchida? Me contem aqui no chat se vocês já conhecem, se vocês já usam. Tá? Essa declaração, a pré-preenchida, é como se a Receita Federal ela já tivesse te falando tudo que ela sabe sobre você. Isso acaba diminuindo as chances de você cair na malha fina. Né? Então, a questão da DIRF é o seguinte, né? Existe essa declaração que é diferente da declaração do imposto de renda. A gente tem a declaração de imposto de renda, que é essa aqui, ó. Né? Declaração do imposto de renda à pessoa física. E tem a DIRF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte.
Tá? Essa declaração, inclusive, ela está sendo extinta, né? Esse ano vai ser o último ano que a gente vai entregar a DIRF, porque ela está sendo substituída por outras obrigações, né? Que não vem ao caso a gente abordar agora. Mas em 2025, a gente ainda vai precisar entregar a DIRF relativa a 2024, né? Essa declaração do imposto de renda retido na fonte. Então, são as empresas, né? Os empregadores, eles têm até o final de fevereiro para entregar a DIRF. Então, no dia 1º de março, não tem tempo hábil para a Receita processar essas informações, porque ela precisa de um período para fazer isso. Então, estava acontecendo esse lapso temporal, entenderam? Então, por isso que o período de entrega da declaração de imposto de renda passou a iniciar no dia 15 de março, para que todo mundo já tenha acesso a essa declaração pré-preenchida, né? Porque facilita demais o trabalho. Então, é bem importante que vocês conheçam. Já vi que tem muita gente que já conhece e já utiliza muito bem. Tá? Para quem ainda não conhece, mais para frente a gente vai falar mais sobre ela. Outro conceito muito importante para você que está começando e precisa se preparar aí para o imposto de renda é você saber a diferença entre ano calendário e ano exercício. Então, no exercício 2025, que é o ano que nós estamos agora, nós vamos entregar a declaração do ano calendário 2024. Tá? Então, quando o programa estiver disponível, vocês vão ver que vai ter lá no site dos downloads, que nós vamos ver daqui a pouco, vai ter programa IRPF 2025, ano calendário 2024. Tá? Assim como era o programa 2024, relativo ao ano calendário 2023. Certo? Então, nessa declaração 2025, nós vamos declarar todos os rendimentos e todas as despesas que as pessoas tiveram em 2024. Tá? Isso é muito importante. Sabe que tem gente que cai em malha por conta disso? Né? Às vezes, né, preenche errado. E tem gente que, por exemplo, pagou um tratamento médico em dezembro de 2024, mas a clínica só emitiu a nota em janeiro de 2025. Essa despesa, ela vai entrar na declaração 2025 relativa a 2024, sim ou não? O que vocês acham? Né? O certo, na verdade, se a pessoa teve o desembolso em 2024, ela já tem o direito de deduzir essa despesa, né? Porque a declaração do imposto de renda é feita pelo regime de caixa. Porém, se a clínica emitiu a nota atrasada, o problema, na verdade, é da clínica, mas o paciente vai ter que comprovar que fez o tratamento em 2024, que fez o pagamento em 2024, né? Porque essa discrepância é, assim, 99% de certeza que a pessoa vai cair na malha fina. Só que aí foi a clínica que errou, né? Ela devia... o certo, de acordo com a legislação, é que a pessoa informe essa despesa, aí vai cair em malha e a clínica vai ter que explicar, né? A pessoa vai poder comprovar com um extrato bancário, por exemplo, que ela teve aquela despesa. A clínica que deveria ter emitido antes a nota. Tudo bem? Só para vocês saberem que essa situação realmente acontece. Mas, né, nós como professores, como educadores, a gente ensina da maneira correta, né? E aí a pessoa cai em malha, o que você vai fazer? Você vai abrir um processo digital para enviar as comprovações, tá? Mas é essencial que você tenha todas as comprovações, certo? Seguindo. Isso aqui é muito importante também. As faixas de isenção das tabelas progressivas. Deixei aqui o link para você acessar essas tabelas progressivas, né? Por quê? Por que nós temos tabelas mensais e tabelas anuais? Porque apesar da declaração ser de ajuste anual, a apuração do imposto de renda, o pagamento do imposto de renda é mensal. Vocês sabiam disso? É por isso que a gente tem tabelas mensais. E também a tabela anual, que é usada para o ajuste, certo? E um cuidado aqui é que no ano de 2024, nós tivemos duas tabelas progressivas. Uma em janeiro e outra a partir de fevereiro. Tudo bem? Perdão.
tá? Porque essa tabela aqui, ela começou em maio, né, de 2023 e foi até janeiro de 2024. E a partir de fevereiro de 2024 foram esses outros valores aqui. Tá? Inclusive tem um simulador, se você quiser simular os valores que a pessoa vai pagar de imposto de renda, vou mostrar aqui para vocês, você pode entrar aqui nessa calculadora da Receita Federal, ó, simulação de alíquota efetiva. Você tem o cálculo mensal e tem o cálculo anual. Tá? E você colocando o ano e o mês, ele vai calcular de acordo com a tabela progressiva que estava vigente naquele mês. Certo? E uma coisa importante ainda sobre a tabela anual de 2024, ela vai ser diferente da de 2023, porque teve mudança aqui na tabela mensal. E também vai ser diferente da tabela 2025, né? Porque justamente porque a tabela mensal mudou no meio do ano, tá? Então você precisa prestar atenção nessas mudanças em todos os anos. Por exemplo, em 2024, quem ganhou até 2 salários mínimos estava na faixa de isenção do imposto de renda, considerando aquele desconto simplificado, né? O que já não vai acontecer no ano de 2025. Nós vamos falar sobre isso amanhã, quando nós formos ver as mudanças para 2025. Tudo bem? Então, vou te dar um exemplo para você entender melhor. Né? Por que algumas pessoas têm imposto a pagar e outras têm imposto a restituir? Imagina que você é um funcionário CLT e você ganha R$ 5.000 por mês. Nesse caso, você tem um desconto todo mês do imposto de renda lá no contra-cheque, certo? E aí, imagina também que, além disso, você tem um filho e você paga o plano de saúde do seu filho. Você também tem gastos escolares. E essas despesas, né, de saúde e de educação, elas são dedutíveis no imposto de renda. Mas como você já tem o imposto retido pela empresa mensalmente, você não vai levar o comprovante do plano de saúde do seu filho, da escola do seu filho, para que a empresa já desconte isso do imposto de renda. Isso não acontece. Você vai lançar isso só na declaração de ajuste anual. Aí você vai falar para a Receita Federal o seguinte, fala: olha, Receita, eu paguei tanto de imposto de renda que foi retido pela empresa, mas eu tenho direito de deduzir as despesas com saúde e com educação do meu dependente. Né? Então, eu paguei imposto a mais. Dessa forma, a pessoa vai ter direito de restituir uma parte do imposto que foi paga durante o ano. Conseguiu entender o ajuste anual? Outro exemplo, pensa num professor, né? Um professor de um colégio público estadual, ele ganha R$ 1.500 numa escola estadual e R$ 1.500 numa outra escola municipal. Dessa forma, considerando separadamente 1.500 em cada uma, cada fonte pagadora, cada escola vai considerar que essa pessoa está na faixa de isenção e não vai fazer a retenção do imposto, certo? Porém, lá na declaração de ajuste anual, a Receita vai considerar a soma desses rendimentos. Então, vai considerar que a pessoa ganha 3 mil por mês, né? E aí, ela não vai mais ser isenta. Isso vai dar 36 mil por ano. Então, se vocês olharem aqui na tabela, você vai ver que a pessoa vai entrar nessa faixa aqui, nessa terceira faixa, né? Com alíquota de 15%. Isso vocês podem até simular naquela calculadora lá da Receita Federal que eu mostrei, tá? Então, é muito importante que você entenda como funciona essa questão do imposto a pagar e do imposto a restituir, tá? Por isso que é a declaração de ajuste anual. Outro ponto muito importante que você saiba quem é obrigado a enviar a declaração do imposto de renda. Né? Chega muita gente com essa dúvida. Se você começar a produzir conteúdo, mostrar que você está trabalhando com imposto de renda, as pessoas vão te perguntar isso. Ah, eu ganhei tanto, preciso declarar imposto de renda? Ah, eu comprei um carro, preciso declarar imposto de renda? Então, os critérios de obrigatoriedade, eles vêm todo ano na instrução normativa que é publicada lá em fevereiro, que eu comentei com vocês. E a Receita também lançou recentemente o Fale com o Léo. Vocês já viram isso lá no site da Receita Federal,
Então, você entrando aqui, naquele link da tabela progressiva, vou sair que eu tô bem na frente aqui. Tem um leãozinho aqui, tá vendo? Pergunta para o Léo. Você clicando aqui, ele já te diz, né? Assunto desejado, imposto de renda pessoa física. E ele fala, ó, quero saber se preciso declarar. Então, como saber se preciso declarar? Aí ele vai te fazer várias perguntas, né? Você vai respondendo essas perguntas para ver se é obrigado a declarar ou não. Legal? Então, é uma ferramenta bacana aí que a Receita Federal disponibilizou, já que muitas pessoas têm essa dúvida. E isso vem da instrução normativa, tá? Você, como contador, é importante que você leia essa instrução normativa que sai todo ano também. Ela não é muito longa, é bem tranquila de fazer a leitura. Beleza? Então, vamos ver quem que está obrigado a apresentar a declaração, né? De acordo com as últimas regras vigentes. Então, primeiro, né, os rendimentos tributáveis, esse é o primeiro critério. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90? E eu quero saber de vocês, quem sabe me dizer alguns exemplos de rendimentos tributáveis? Vocês sabem dizer o que são, quais são os tipos de rendimentos tributáveis? Né? A gente tem um que todo mundo conhece, que é o salário, né? Salário da pessoa que é CLT é um rendimento tributável. O que mais? Além do salário que a gente tem. Jogo do tigrinho é tributável? A gente tem também rendimentos de trabalho autônomo, né? Aquela pessoa que recebe no próprio CPF, aluguel também, rendimento tributável. Aposentadoria é um rendimento tributável, porém, tem aquela parcela isenta para pessoas com mais de 65 anos, né? Rendimentos ilícitos, vocês sabem que já apareceu é engraçado, né? No escritório tem cada história, já apareceu uma pessoa que era lá, sei lá, o cara era agiota. Aí ele perguntou se a gente fazia, né? Rendimento ilícito também é tributável, né? Existe um princípio lá chama pecúnia non olet, lá no direito tributário, que fala que o dinheiro não cheira, né? Então, mesmo esses casos seriam rendimento tributável, mas a nossa resposta foi: nós não trabalhamos com atividades ilícitas, né? Então, apostas esportivas nessas bets do exterior também são rendimentos tributáveis. Até aqui, né, como tá bem alta essa questão das bets, eu vou mostrar para vocês uma questão interessante, né? Tem muita gente hoje que faz aposta esportiva e tem dúvidas. Então, tem uma instrução normativa, que não é instrução normativa, é uma solução de consulta COSIT, essa aqui, ó, 61 de 2018. Né? Então, essas consultas, elas têm efeito vinculante, né? Então, todo mundo precisa respeitar. E ela diz que os rendimentos recebidos dessas bets de apostas no exterior, eles são tributáveis e estão sujeitos à tributação sobre a forma de recolhimento mensal obrigatório, Carnê-Leão. Então, a pessoa teve ganho nessas bets, ela precisa lançar no Carnê-Leão. Então, ela recebeu o rendimento, aí ela precisa lançar e tem até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento para fazer o recolhimento do imposto. E olha só que importante, não havendo previsão legal para dedução. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu apostei 10 mil, eu perdi 10 mil, eu ganhei 10 mil, perdi 9, aí vou pagar imposto de renda só sobre 1.000. Não é assim, não pode deduzir, tá? Se a pessoa ganhou 10 mil e perdeu 11, ela precisa tributar os 10 mil de acordo com a legislação, tá? Não é que nem os investimentos em ações que tem a compensação, tudo bem? Então, vai chegar muita gente perguntando isso para vocês. Então, já salvem aqui essa solução de consulta COSIT, tá bom? Então, nós estávamos falando aqui dos rendimentos tributáveis, certo?
Então, se a pessoa recebeu mais que R$ 30.639,90, ela precisa entregar a declaração do imposto de renda. Então, veja que o critério é a renda. Não importa se a pessoa é idosa, se é criança, se é MEI, se é influencer, se é jogador de futebol. O imposto é sobre a renda, tá? Esse é o primeiro ponto. Próximo, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Vamos falar aqui dos rendimentos isentos. Né? Lembrando que esses critérios eles não são cumulativos. Então, se a pessoa se enquadra em só um desses critérios, ela já é obrigada a enviar a declaração. Tudo bem? Então, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil. Né? Isso aqui teve uma alteração em relação ao ano anterior. Né? Antes era quanto? Vocês lembram quanto que era? Era R$ 40 mil. Tá? Então, subiu aí para 200 mil. Né? Eu quero saber se vocês sabem também tipos de rendimentos isentos. Quais são alguns exemplos de rendimentos isentos? Né? Vocês sabem dizer, ó, um deles é doação, né? Doações e heranças são isentos de imposto de renda. Mas uma coisa muito importante aqui sobre as doações é que elas são isentas de imposto de renda, mas são tributadas pelo ITCMD, que é um imposto estadual, certo? E os fiscos estaduais que recolhem o ITCMD, eles fiscalizam a declaração do imposto de renda nessa parte. Então, a pessoa declarou lá que recebeu uma doação, ela vai verificar, o fisco vai verificar se essa pessoa declarou e recolheu o ITCMD. E se a pessoa não tiver recolhido, a Cefaz, né, a Receita Estadual, ela vai lá, vai cobrar e vai multar e vai pedir para você recolher em atraso, tá? Esse ponto é muito importante. Outro exemplo de rendimento isento, né? Indenização por acidente de trabalho FGTS, bolsas de pesquisa quando não tem natureza de contraprestação de serviço, valores de seguro que você recebe. Que mais? Lucros e dividendos de empresas, né? A pessoa tem empresa do Simples, lucro presumido, lucro real. Rendimento de fundo imobiliário, de caderneta de poupança, que nem o Luciano falou ali, muito bem. Rendimento tributado exclusivamente na fonte. Que tipo de rendimentos que nós temos? Né, são tributados exclusivamente na fonte, são aqueles que quando você recebe, né, já vem descontado o imposto de renda, por exemplo, os CDBs. Né? Alguém aqui já investiu em CDB? Né? CDB é um investimento que tem o rendimento tributado exclusivamente na fonte. Então, quando você resgata esse investimento, o imposto de renda já vem descontado. Outro exemplo são as loterias. Né? A loteria, a pessoa já recebe o prêmio líquido, porque é tributado exclusivamente na fonte. E aí não é sujeito a ajuste na declaração. O ganhador do Big Brother aí, que muita gente assiste, né, do MasterChef, também tem tributação exclusivamente na fonte. Né? A pessoa já recebe o prêmio líquido descontado o imposto. Beleza? Então vamos lá, seguindo. Outro critério aqui: quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Né? Então, teve ganho de capital, preencheu o GCAP, teve que pagar um imposto lá, né? Ganho de capital tributável, também precisa entregar a declaração. Bolsa de valores. Então, a pessoa realizou alienação em bolsa de valores, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Então, veja que a gente está falando do valor da venda, né? Não é do lucro. Certo? Ou que teve apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Né? Então, quando a gente vende ações com lucro em operações comuns e o valor dessa venda é menor que esse valor por mês, o lucro é isento. Né? Então, a gente tem aqueles... mas se a pessoa vender mais que esse valor por mês com lucro, aí o lucro é tributável. Tudo bem? E nesse caso, a pessoa também é obrigada a enviar a declaração, né? A gente tem esse limite, a isenção dos R$ 20 mil, tá? Mas essa isenção, né, esses ganhos de R$ 20 mil, não vale para day trade, tá? Só para operações comuns, não vale para day trade
e nem fundos imobiliários. Então, se o day trade não entra nessa isenção dos 20 mil, né, que são os ganhos isentos, se a pessoa fez day trade com R$ 1 e teve lucro, esse lucro já é tributável, né? Então, ela já se enquadra aqui, ela já fica obrigada a enviar a declaração, né? No curso completo de imposto de renda, a gente explora cada um desses pontos bem detalhadamente. Aqui, como é uma introdução, a gente não tem como explorar cada ponto. Tá? Então, a gente fala sobre GCAP, a gente fala sobre a tributação de investimentos, fala sobre day trade. Aqui a gente está tendo uma visão geral. Né? Outro ponto importante também, aí a gente tem a atividade rural, mas um ponto mais comum aqui é dos bens e direitos. Então, se a pessoa teve em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens e direitos superior a 800 mil, ela já também fica obrigada a enviar a declaração do imposto de renda. Tá? Tem outros critérios que vocês podem consultar na instrução normativa, mas esses daqui são os mais comuns. Tudo bem? O GCAP tem a questão dos 35 mil, né? Até 35 mil é considerado bem de pequeno valor, certo? Aí entra como ganho de capital isento também, beleza? Mas aí na aula de GCAP vai ficar bem mais explicadinho, bem mais detalhadamente, tudo bem? Então, seguindo, formas de fazer a declaração. Você pode entrar pelo portal do ECAC ou pelo portal da Receita Federal e fazer direto por lá no Meu Imposto de Renda. Mas, para nós que somos profissionais da área, essa não é a maneira mais indicada. Geralmente a gente faz pelo programa, né? Também fica disponível por tablet, smartphone, mas nós vamos utilizar o programa do Imposto de Renda. E você clicando aqui no link, isso aqui é o link para o site onde você faz o download, certo? Então, você vai entrar aqui, ó, download do programa Imposto de Renda. E caso você tenha que retificar alguma declaração, você vai usar o programa daquele ano. Então, ó, eu preciso retificar a declaração 2022 referente a 2021. Aí você vai vir aqui e vai baixar esse programa. Preciso retificar a declaração 2020 referente a 2029. Aí você vai baixar aqui esse programa. Tudo bem? Então, nós vamos fazer pelo programa do Imposto de Renda. Se você ainda não baixou, baixa aqui o mais recente, que é o que a gente vai ver agora. Então, a partir de agora, nós vamos dar uma explorada, vamos ter uma visão geral do programa do Imposto de Renda. Então, vou abrir aqui o programa. Se você ainda não tiver baixado, você pode baixar. Certo? Todo mundo já baixou? Vamos lá. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, essa é a cara do programa, muda muito pouca coisa, praticamente nada de um ano para o outro. Na verdade, esse ano a gente vai ter uma mudança por causa de uma mudança da declaração dos investimentos no exterior, né, que teve uma alteração importante, que nós vamos falar amanhã. Mas, basicamente, o layout é esse aqui, certo? Então, a gente tem aqui na primeira aba, essa aba de boas-vindas, tem alguns links bem importantes, e um deles é o do perguntas e respostas aqui, ó. Você vai abrir, esse perguntas e respostas é a sua bíblia na época do imposto de renda. Aqui você vai encontrar praticamente tudo que você precisa saber, né? Obrigatoriedade, prazos, como preencher, GCAP, exterior, rendimentos tributáveis de pensão, rendimentos isentos. Então, perguntas e respostas é um material, assim, obrigatório, tá? E ele já fica bem aqui no programa. Aquele pergunte para o Léo também já fica aqui, né? Para você poder abrir. Lote de restituição, novidades. Beleza? Aqui na aba nova, vocês vão ver que a gente tem 3 tipos de declarações. A primeira é a declaração de ajuste anual, que é essa mais básica, né? Que a maioria das pessoas faz. Aí a gente tem a declaração final de espólio, né? Lá no curso a gente tem também um módulo, umas aulas específicas sobre a declaração final de espólio. E temos as iniciais e as intermediárias, porém a inicial e as intermediárias a gente faz pela opção de ajuste anual. É só a declaração final que é uma opção diferente.
e temos a declaração de saída definitiva do país. Então, veja que a declaração do imposto de renda, na verdade, são 3 tipos de declarações, todas essas são declarações de imposto de renda, e a mais comum é essa de ajuste anual. Aí você pode iniciar a partir da declaração pré-preenchida. Aqui ele vai perguntar se você vai fazer a declaração própria, né, se é o próprio contribuinte ou se é por procuração. Nesse caso, a pessoa precisa entrar lá no ECAC e fazer a procuração. Tá? Lá no curso a gente tem também um tutorial que você, inclusive, pode mandar para o cliente de como fazer a procuração eletrônica, porque a gente sempre evita de pegar o CPF e a senha da conta Gov, tá? Porque isso é como se fosse o cliente acessando, e a gente quer que a Receita Federal saiba que somos nós, nosso escritório, que está representando aquele cliente nesse envio, né? Isso ajuda a resguardar o próprio cliente e também é o nosso escritório. Ó, quem não tem CRC também pode fazer tranquilamente, tá? A declaração do imposto de renda. E pode ser procurador. Então, e também a procuração é diferente da autorização, né? Vocês sabem que a autorização é mais utilizada para familiares, né? O filho faz a declaração do pai e tem limite também, né? Se não me engano, são o máximo de 5 autorizações. E a procuração, né? A pessoa pode fazer procuração para quantas pessoas quiser, você pode ser procurador de várias pessoas também, tá? Então, sempre deem preferência pela procuração eletrônica. Aí você pode iniciar também importando a declaração do ano anterior ou iniciar com uma declaração em branco, tá? Eu vou gerar aqui um CPF fictício para a gente poder iniciar uma declaração em branco. Vou colocar aqui, o nome também é fulano, de tal da Silva. E aí você vai dar OK. Só vou mostrar outra aba para vocês. Aqui a gente tem a aba em preenchimento, que são as declarações que você está preenchendo naquele programa, que você ainda não enviou, e tem as transmitidas, tá? Só não vou abrir aqui essa aba porque tem dados já de clientes, então... Mas vai ser a mesma coisa dessa aqui, né? Vai ter todas as declarações que você já enviou. E aqui do lado a gente tem umas funções interessantes, né? Você pode abrir uma declaração, pode excluir, você pode fazer entrega, você pode imprimir, você pode salvar online e recuperar online. Essas funções são bem interessantes para quando você quer, por exemplo, eu estou preenchendo aqui no meu computador e aí quero continuar o preenchimento em outro computador. Você pode usar essas funções de salvar online e recuperar online. Porém, se você tem uma declaração que tenha GCAP, por exemplo, aí você não consegue fazer essa opção de salvar online e recuperar online. Aí você pode vir aqui nesse disquete, e aí você consegue gravar o arquivo e depois recuperar o arquivo no outro programa, né? Então, você vai gravar cópia e vai restaurar, né, através de arquivo. Tudo bem? Então, vamos aqui voltar para nova, vou dar um OK. A primeira coisa que vai aparecer é essa opção pela tributação. Ele vai falar, né, que o programa vai te apresentar 2 opções de cálculo do imposto. Pelas deduções legais, né, onde ele pega todas as despesas, pega as receitas, pega as despesas, e aí ele forma a base de cálculo do imposto. Ou pelo desconto simplificado, né, que ele considera 20% dos rendimentos tributáveis, com esse limite aqui de 16 mil. Então, você vai dar um OK. E esse cálculo que ele falou, ele vai estar aqui embaixo. Então, veja que importante isso aqui. A declaração completa e a simplificada não tem diferença no preenchimento, você vai preencher da mesma forma. E você vai escolher o modelo completo ou o modelo simplificado de acordo com aquela que for mais vantajosa para o contribuinte, qual tiver o menor imposto a pagar ou o maior imposto a restituir. Conseguiram entender? Mas o preenchimento é igual, precisa informar, né, todas as despesas, todas as receitas. A diferença é que, por exemplo, os pagamentos que você fizer para médicos, plano de saúde, você não vai precisar comprovar aquilo,
né? Porque o programa já vai considerar o desconto simplificado. Mas você precisa informar os pagamentos, porque você está sendo também, a gente está dedurando para a Receita a renda daqueles profissionais de saúde ou de educação, por exemplo, né? Então a empresa vai cruzar o que você informar de pagamento, também pode ser de aluguel, com o que a outra parte vai declarar como rendimento. Entenderam? Por isso que também precisa informar os pagamentos. Então, o preenchimento é praticamente o mesmo. Olha o que muda aqui, ó. Quando você tem deduções legais, você tem essa ficha aqui, doações diretamente na declaração. E no desconto simplificado, você não consegue fazer essas doações. Tudo bem? Aquela para Estatuto da Criança e do Adolescente e da pessoa idosa. Então, vamos dar uma olhada geral nas fichas. Primeira ficha, identificação. Então, aqui você vai dizer se é a declaração original, né, se é a primeira que você está entregando aquele ano, ou se é a retificadora. Né? Então, se você entregou original e aí fala, puxa, cometi um erro, preciso mandar novamente. Aí você vai colocar que é a retificadora. Se você escolher a declaração original, você vai informar o número do recibo da última declaração do ano anterior. E se for a retificadora, você vai informar o número do recibo da declaração que você mandou naquele próprio ano. A última que você enviou, a que você está retificando. Aí aqui você vai preencher todos os dados, né? Nome, nascimento, título. Esse ponto aqui é muito importante. Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Isso aqui você precisa marcar, né? É claro que essa questão da deficiência é muito importante que você saiba que a pessoa precisa ter passado pela perícia, ela precisa ter tido aprovação do INSS para ser caracterizada a doença grave, para que ela tenha isenção lá do imposto de renda. E aí, nesse caso, você marcando aqui, a pessoa vai ter prioridade na restituição, tá? Então, se você tem um cliente que tem, né, doença grave ou deficiência, você marca aqui para ela ter prioridade na restituição. Aqui nos dados cadastrais, se a pessoa mudou de endereço, mudou de telefone, teve alguma alteração, você vai marcar que sim, e aí isso vai atualizar esses dados lá na Receita Federal. Se você marcar que não houve alteração, o cadastro dela vai continuar da maneira como estava antes. Possui cônjuge ou companheiro? Aqui, se a pessoa tem cônjuge ou companheiro, precisa informar o CPF. Porque aí, por exemplo, pensa que tem casais que têm bens comuns. Aí você vai marcar aqui, vai marcar o CPF e a Receita já vai saber, né, que tem aquela parte que só um dos cônjuges é que declara os bens comuns. E o outro vai lá e informa, ó, meus bens comuns estão informados na declaração do cônjuge. Então, precisa ter aqui essa informação. Isso não quer dizer que eles estão entregando em conjunto, não é isso, tá? Eles vão entregar em separado, e aí pode marcar aqui que possui o cônjuge para a Receita analisar essas duas declarações em conjunto. É claro que se for em conjunto também vai marcar aqui que possui cônjuge ou companheiro. Aí a parte de que se a pessoa era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil e vai informar a data de retorno. Aí temos o campo do endereço, o campo da ocupação principal. Isso aqui muitas pessoas têm dúvida. Fala, meu cliente ele tem duas profissões, qual que eu marco? Então, como nós estamos falando de declaração do imposto de renda, o recomendável é que você informe a profissão de onde o cliente tem a maior parte da sua renda, certo? Faz sentido? Então é isso, você seleciona a ocupação principal, de onde ela tem a maior parte da renda dela. Aí depois a gente tem a ficha dos dependentes, né, que é muito importante que você veja quem pode ser dependente antes de você lançar aqui. E aqui na própria declaração tem as pessoas que podem ser dependentes, né? Tem gente que quer lançar avó, que quer lançar neto porque paga a escola, mas tem umas condições para isso.
né? Porque o neto, nesse caso, é aquele que não tem arrimo dos pais, né? Entra aqui irmão, neto, bisneto, sem arrimo dos pais, e o contribuinte tem a guarda judicial. Aí poderia entrar como dependente, certo? A outro ponto importante aqui, eu vou até tirar a minha câmera da frente, é esse botãozinho aqui, ajuda. Então, qualquer dúvida que você tiver no preenchimento, vem aqui, ó, tem tudo aqui, ó. Fichas da declaração, todas as fichas. Ah, eu tenho dúvida de como preencher aqui na ficha pagamentos efetuados. Então, aqui já diz ó, o que e como relacionar. Já tem os códigos, né? Que tipo de despesa, o que você tem que colocar na descrição. Então, além do perguntas e respostas, esse material da ajuda também te ajuda muito na declaração. Certo? Então, a gente tem aqui a ficha dos dependentes e dos alimentandos, né? Dependente e alimentando são coisas diferentes. Alimentandos são aqueles que recebem pensão alimentícia, né, decorrentes de ação judicial, né, em razão de decisão judicial. Aquela pensão alimentícia que é só acordo verbal, não pode, tá? Inclusive aqui, quando você informa, você precisa informar até o tipo do processo. Escritura pública, decisão judicial, precisa informar o número da decisão judicial, escritura pública e decisão judicial, tá? Então, é muito importante que você verifique, né, se o seu cliente tem esse alimentando por escritura pública ou por decisão judicial. Não vale acordo verbal. Aí a gente tem as fichas de rendimentos tributáveis. Aqui nas fichas de rendimentos tributáveis, veja que a gente tem a aba do titular e a aba dos dependentes, né? Porque não adianta só lançar o dependente para ter a dedução no imposto de renda, precisa lançar também os rendimentos. Então, precisa tomar muito cuidado, precisa analisar muito bem se vale a pena lançar o rendimento se ele tiver renda. Na maioria das vezes, não vale, né? Porque a renda do dependente vai se somar à renda do contribuinte para a base de cálculo do imposto. Então, precisa ter muitas despesas que compensem, né, os rendimentos do dependente. Mas, em regra geral, né, se o dependente tem renda, na maioria das vezes acaba não valendo a pena, a não ser que ele tenha muitas despesas dedutíveis, que aí faça compensar, né, seja mais interessante declarar em conjunto do que separadamente. Aí a gente tem a aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, né? Então a gente tem aqui rendimentos do trabalho não assalariado. Aqui você pode incluir direto na declaração quando você não tem aquela obrigatoriedade de preencher o carnê-leão mensalmente. Mas se a pessoa recebe acima do limite de isenção, ela vai precisar preencher lá no carnê-leão. E aí aqui tem um botão, ó, importar dados no carnê-leão. Aqui embaixo no canto inferior direito. Tá? Então, a gente tem aqui rendimentos do trabalho não assalariado e outras informações. Aí, essa coluna rendimentos do trabalho não assalariado, vamos supor que a pessoa estava dentro do limite de isenção, não preencheu o carnê-leão. O que ela preencher aqui vai ser transportado para cá. Ou se ela preencheu o carnê-leão, tudo do carnê-leão vai entrar aqui nessa ficha, nessa aba aqui. Tá? Então, mesma coisa, você tem do titular e dos dependentes, que precisa lançar separadamente. Então, se recebeu abaixo do limite, pode vir aqui e preencher na declaração tranquilamente, né? Aluguéis, outros, exterior, lançar o pagamento de previdência. Então, aqui veja que a gente tem os rendimentos até essa linha aqui, que são essas 4 colunas, e aqui as deduções, tá? Então, previdência, dependentes, pensão e livro caixa, tá? Aqui é importante você assistir a aula sobre preenchimento do carnê-leão para saber como fazer esses lançamentos. E lá no carnê-leão você vai preencher, inclusive, o imposto pago, porque se você já pagou, você vai informar que pagou e não vai ter que pagar de volta aqui no ajuste. Se você não lançar o imposto pago, todos os rendimentos que você lançar aqui vão entrar na base de cálculo. Então, muito importante informar o DARF pago aqui do código 0190.
tudo bem? Então, esses são os pontos mais importantes dessa ficha aqui. Aí, a gente tem os rendimentos isentos, né? Então, aqui você vai lançar os rendimentos, que são todos esses daqui. Aqui você lança do titular e dos dependentes, tá? Aí você tem rendimentos e totais. Aí você lançando aqui na aba rendimentos, vai ser transportado aqui para a aba totais, certo? Então, a gente tem vários tipos de rendimentos, né? Aqueles ganhos de capital, que a gente viu, ó, valores alienados, os ganhos líquidos até R$ 20.000 que são isentos. Aí o ganho de capital que nós vimos, bolsas de estudos. Então, o próprio programa já tem essas informações de quais são os rendimentos isentos, certo? Mas é importante que você estude também antes para já vir aqui sabendo onde você vai lançar. Aí, aqueles rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, né? Tem os detalhes, por exemplo, a 13º salário, você não vai lançar aqui, você vai lançar lá na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Isso aqui vai ser transportado automaticamente para cá, aqui para essa aba totais. Beleza? Aqueles rendimentos lá dos CDBs, né? Quando você for informar também lá na aba bens e direitos, você já tem como você vincular a esses rendimentos aqui. Ó, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. Por exemplo, às vezes está tramitando algum processo judicial que você não concorda em pagar aquele imposto. Então, aquele processo está sendo analisado, está com a exigibilidade suspensa. Você também precisa informar aqui. Rendimentos recebidos acumuladamente. Por exemplo, a pessoa ela trabalhava e abriu um processo judicial para receber valores que ela tinha de anos anteriores. E aí ela recebeu tudo em 2024. Agora imagina se ela fosse tributada pela tabela progressiva, aquele montante todo, ela iria entrar lá na faixa mais alta da tabela progressiva. Isso não seria justo ela tributar lá em 27,5%, se ela tivesse recebido nos períodos certos, ela iria entrar lá na primeira ou na segunda faixa da tabela progressiva, certo? Então, tem uma ficha para esses rendimentos recebidos acumuladamente, e aí ele faz essa proporcionalização, né? Você vai falar a quantos meses aquele rendimento se refere, o mês do recebimento, o imposto que foi retido na fonte, para que ela não tenha essa tributação injusta, né? Vamos dizer assim. Aí a gente tem a ficha imposto pago retido, né? Onde você informa o imposto complementar, que é como se fosse uma antecipação que a pessoa pode fazer do imposto durante o ano. Lembram que eu dei aquele exemplo do professor? Que tinha duas fontes pagadoras, ele recebe 1.500 de uma, 1.500 da outra. Aí, cada uma das fontes não faz a retenção, porque isoladamente ele estaria dentro do limite de isenção. Mas aí, como o total vai ser 3.000, ele sabe que ele vai ter imposto a pagar. E como as fontes não fazem a retenção, ele pode recolher esse imposto durante o ano, para não ter que desembolsar um valor maior, vamos dizer assim, lá na declaração anual. Tudo bem? Imposto pago no exterior, que possa ser compensado. Então, tem alguns países que têm acordo com o Brasil para evitar a bitributação. E aí você informa, ó, já paguei a tributação, já paguei o imposto lá na Argentina, por exemplo, nos Estados Unidos, e eu posso compensar isso com o imposto do Brasil. E aí você não vai ser bitributado. Aí você vai informar que o imposto é tudo que foi pago lá no exterior e ele vai fazer a compensação, né? E o que você vai informar também nas outras fichas, por exemplo, a ficha lá de renda variável, você vai informar o imposto de renda retido na fonte, vai informar o imposto pago lá no Carnê-Leão, do titular e dos dependentes e vai ser transportado para essa ficha. Pagamentos efetuados, né? Como nós já dissemos, tudo que você gastar com despesa médica, com a pensão alimentícia, com aluguéis, com advogados, você precisa informar aqui nessa ficha pagamentos efetuados, mesmo
que seja mais vantajoso o desconto simplificado, porque lembra que nós somos também dedo duro, né, desses profissionais que nós fizemos o pagamento. Então, também precisa informar. Doações efetuadas, você também vai lançar aqui essas doações, né, que a pessoa faz durante o ano, que aí podem ser deduzidas lá do imposto de renda. Bens e direitos. Então, aqui a gente tem, né, o grupo bens imóveis, móveis, aplicações, créditos, criptoativos, a gente tem o grupo e tem os códigos. Então, há bens móveis, aí eu tenho veículo automotor, vai colocar o Renavan, a discriminação e a situação. Um ponto bem importante aqui que você saiba. O valor dos bens e direitos, né, eles são declarados pelo custo de aquisição. Né? Por exemplo, você tem um bem imóvel, aí eu tenho uma casa. Você não pode ir corrigindo o valor dessa casa pelo valor de mercado, certo? Você precisa declarar sempre pelo valor que foi pago. Ah, financiei a casa. Você vai informar o valor que foi pago até aquela data, até o final do ano, por exemplo. Aí você pagou aquelas parcelas, no ano que vem você vai pagar mais algumas parcelas. Aí você vai somar esse valor ao custo de aquisição. Aí fez benfeitorias, vai somar o valor das benfeitorias ao custo de aquisição. E aí, quando a pessoa for vender o imóvel, o ganho de capital vai ser a diferença entre o valor da venda e o custo de aquisição. E é sobre essa diferença que vai incidir o imposto de renda. Tá? Por isso que você não pode fazer essa correção pelo valor de mercado, porque a Receita ela quer tributar todo o ganho que você tiver. Tudo bem? Aí a gente tem a ficha de dívidas e ônus reais, lembrando que os financiamentos que têm os bens em garantia, como os financiamentos imobiliários, eles não entram em dívidas e ônus reais, certo? Você vai informar só lá em bens e direitos. Aqui você vai colocar empréstimos, dívidas que você tenha com pessoas físicas, empréstimos contraídos de estabelecimentos bancários e outros tipos de dívidas. Aí aqui, né, dados de espólio, se for o caso, doações a partir dos políticos, importações, né, que você pode, daqueles programas que você pode importar, Carnê-Leão, plano de saúde, informe de rendimentos, atividade rural, arquivo do GCAP, você pode fazer aqui por essa aba ou direto nas outras abas. E aqui a aba de pendências. Vocês vão ver durante o preenchimento que quando for vermelhinho, esse erro ele impede o envio da declaração. E quando for amarelo, ele não impede, ele só vai te avisar, você não informou o título eleitoral, mas você consegue transmitir a declaração. Inclusive, se você clicar aqui em cima, ele já te manda direto lá para aquele campo, certo? E aí você pode voltar aqui, ó, verificar pendências. Ele vai abrindo essas abas, ó, unidade federativa não informado, já te trouxe para cá, aí você volta aqui, beleza? Aí a gente tem as outras abas, então, atividade rural, isso aqui você vai também importar lá do demonstrativo, né? Porque a gente tem os programas auxiliares. A gente tem aqui o programa da declaração, aí a gente tem o livro caixa do produtor rural, que é um programa auxiliar, a gente tem o programa ganhos de capital, que é outro programa auxiliar. Então, veja que esse aqui você não consegue nem preencher aqui, você não consegue colocar um novo. Você precisa preencher lá no GCAP e aí importar o programa para cá, o arquivo do programa para cá, certo? Então, aqui não tem como preencher direto. E o Carnê-Leão, né, que também você importa. Aí a gente tem a ficha de renda variável, onde você vai informar, né, os ganhos com operações comuns e day trade, né? Aqui você pode lançar também os prejuízos, aí você informa com sinal negativo, certo? Por mês. Então, ó, titular, a gente tem os meses de janeiro, fevereiro, aqui você vai lançar mensalmente. Lembrando que a partir de 2025 a gente tem o REVAR, né, a calculadora da Receita Federal para fazer a apuração dos tributos, que nós vamos ver na aula de amanhã. Tá? Então, e a gente tem outra aba para operações com fundo imobiliários e Fiagro. Aí a gente tem a ficha resumo da declaração,
onde nós temos o cálculo do imposto, que vai mudar dependendo se você deixa aqui por desconto simplificado ou por deduções legais, certo? Porque são cálculos diferentes. A gente viu que o desconto simplificado é 20% e aqui ele vai considerar todas as despesas dedutíveis. E a aba Outras informações, onde vai ter a evolução patrimonial e as informações sobre rendimentos, depósitos judiciais, etc. Certo? Aqui tem todas aquelas opções que a gente viu lá na tela inicial, para você criar uma nova, abrir, retificar, entregar, salvar e recuperar online. E aqui também nós temos as opções para você imprimir, seja a declaração, os rendimentos, o recibo, o DARF do imposto de renda, as multas, os DARFs de doações. Também a comunicação, né, quando for para saída definitiva, informe de rendimentos, informe de plano de saúde. Aqui onde a gente pode gravar cópia e restaurar cópia, quando você não utilizar aquelas funções de salvar online e recuperar online, você tem essas funções de gravar cópia e restaurar cópia, beleza? E aqui os perguntas e respostas, instruções e outros conteúdos. E aí, depois que você preencheu, verificou as pendências, quando não tiver nenhuma pendência, você vai vir aqui em entregar declaração, certo? Aí você pode entrar com o certificado digital. No caso, se você tiver procuração, né? Se o contribuinte fez uma declaração, uma procuração para você, você vai entrar com o seu certificado Conta.gov e lá no início você seleciona a declaração por procuração. Então, nós vimos aqui um geral, né, do programa do imposto de renda. Lá no curso completo a gente tem o detalhamento de toda a legislação e de cada ficha, tá bom? Então, hoje foi essa introdução, né, sobre os principais pontos que você precisa saber para começar a se preparar para o imposto de renda. Então, a gente já passou um pouquinho, mas eu vou dar uma olhada no chat para ver se eu consigo responder algumas dúvidas de vocês, tá bom? E amanhã, não deixem de voltar, porque nós vamos falar sobre as mudanças para 2025. Nós já temos várias mudanças muito importantes que vocês precisam estar por dentro, tá? Eles precisam estar inteirados. Vamos lá. Vamos ver aqui, tem bastante perguntas, né? Ó, o Luciano falou, aplica dedução no plano empresarial, né? Dedução do plano de saúde. A Luciana até respondeu, né? Só do que é descontado de você. Então, você só pode deduzir aquilo que realmente saiu do seu bolso, tá? Então, se a empresa pagou, se ela arcou e você não desembolsou aquele dinheiro, não foi descontado do seu salário, aí não pode deduzir. Jogo do tigrinho vai perder tudo, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Tem muita gente que tem perdido muito dinheiro com isso e não pode compensar, né? Esse que é o pior. Tem gente que perde muito dinheiro e o ganho é tributável, infelizmente é. Né? As pessoas às vezes botam a culpa no contador, falam, mas como que é tributável se eu perdi um monte de dinheiro? Fala, gente, é a legislação, né? Não é a gente que está falando. O que mais que nós temos aqui? Ó, a live, ela fica pouco tempo aqui, tá? Ela vai ficar depois lá na área do aluno. Ó, a Circleide falou que ela tem 50 anos e está no último semestre. Então, né, é isso aí. A contabilidade é ótima, né, para gente que quer empreender, porque não precisa ficar dependendo de outras pessoas aí para ter um emprego, né? Eu também comecei aí com 37, empreendendo, porque muito complicado da gente conseguir estágio, né? Vamos ver. Se a pessoa ganhar na aposta, tem que pagar imposto, mas se perder, a Receita Federal não divide o prejuízo. Não divide, né? Não tem. O imposto é sobre a renda. Tá? Ó, no caso da casa de aposta, só conta quando a pessoa faz a transferência do valor para a conta bancária, porque geralmente fica na própria plataforma e transfere quando quiser. Ó, Miriam, se você observar lá no Perguntas e Respostas, tem a previsão de que quando a pessoa tem o ganho no exterior, mesmo que não transferido para o Brasil, ela já precisa tributar, tá bom?
Tá bem claro lá, transferidos ou não para o Brasil, tudo bem? Ó, o GCAP não é só acima de 35 mil, se enquadrar nos ganhos de pequeno valor, aí não é obrigatório a preencher o GCAP. Isso tá lá na ajuda do GCAP, tá? Ó, Gisele, a gente tem um módulo lá na escola só de imposto de renda sobre produtor rural, tudo bem? Vamos ver, ó. No ECAC tem o tutorial de como fazer a procuração. Ó, no ECAC não tem um tutorial, mas você vai lá entrar em procurações, é bem intuitivo, tá? Ele vai lá cadastrar a procuração e você vai preencher os dados. Vamos ver o que mais. Empréstimo consignado entra em dívidas, sim. Empréstimo, né, nesse caso, é uma dívida de instituições, né, bancárias. A Georgiane falou que gostou muito da aula, não conhece nada e será minha primeira vez declarando imposto de renda. Ó, se você conseguir estudar aí umas 2 semanas, você já vai conseguir começar a atender seus primeiros clientes, tá? Isso aí, 13º é tributado exclusivamente na fonte. 45 anos começando também, farmacêutico. É isso aí, sabe, Euclides? Eu também vim de outra profissão, eu era técnica de áudio. Mas a contabilidade, né, é um trabalho, é uma profissão muito, muito útil, muito democrática, né? Eu comecei na contabilidade, na verdade, para cuidar da minha própria empresa que eu tinha na época e acabei ficando, tá? Bom, gente, a gente tem mais algumas perguntas, não vai dar tempo de responder tudo, mas eu espero vocês amanhã, tudo bem? Para a nossa próxima aula das novidades do imposto de renda. Então, muito obrigada pela presença de todos, um grande abraço e vejo vocês amanhã. Valeu, abraço, tchau, tchau.